Fala sim, inclusive em Samuel, na primeira carta de Samuel, né, primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, ele conta a história de Saul, né, em que ele pede para se encontrar com uma médium, né, porque ele queria falar com Samuel, que era o profeta lá daquela época, que já tinha morrido. Era amigo E dele, inclusive, né? Muito amigo, sim, né? sim, sim. E ele não acreditava, né? Não queria acreditar nas profecias de Samuel. Ele tinha meio que se distanciado de Deus. Estava ali sendo atormentado por espíritos, né? E aí ele vai para a média e fala assim: não, eu quero falar com Samuel porque as coisas que, né, não estão indo muito bem por aqui. E aí a médium começa a estabelecer uma conexão ali, né? E ela fala assim: eu tô vendo ele subir, né? E aí a Subir. gente vê, né? Como a gente já falou aqui, o céu é um plano superior, né? O inferno é um plano inferior. E lógico, Samuel era um profeta, né? Ele servia a Deus. Sim, sim. Jamais ele ia subir, jamais ele viria de um plano inferior. Se ele fosse se comunicar com Saul, ela teria descrito assim: desceu, Ah, sim, faz todo né? sentido, é. Desceu, assim como a gente vê diversas vezes quando vem o anjo falar, desceu um anjo, Isso. né? O anjo foi encontrar com Maria, desceu o anjo foi falar com Daniel, desceu o E a anjo. Bíblia, só para me entender, então fala que o Espírito subiu. Sim, ela viu Tá. Samuel subindo, Emergindo, tá, entendi. subindo, né? Samuel. E Tá, ali realmente aquele ser ali se comunica como Samuel, né? tá. Conta coisas que Samuel conversou com Saul. E no fim ele até fala, né? Ó, você não acreditou nas minhas profecias que eu falei, mas elas irão se cumprir e você e seus filhos se encontrarão comigo, né? Mas calma aí, Saul não estava mais é, junto de Deus, né? Ele não estava mais seguindo a Deus. Sim, ele tinha se Então rebelado. já tinha se rebelado, já tinha se afastado, estava sendo atormentado por um espírito maligno. Quer Tá. dizer o quê? Que ele ia se encontrar com alguém que está no céu? Ah, tá, Não, tem uma né? conflitância aí, né? Então aí, se você lê assim meio que despretensiosamente, sem muita atenção, sem muito entendimento, você vai acreditar que sim, ele conversou com Samuel da forma como. Mas se Mas tem você prestar detalhes atenção a específicos. detalhes, né, Tá, entendi. que mostram que não era Samuel. Então não era Samuel. Então aí como que a gente conclui tudo isso, né? Em Jó, capítulo 1, versículo 7, Deus se encontra lá com os anjos e inclusive Satanás está lá também conversando com Deus. E aí Deus pergunta para Satanás: de onde vieste? Ah, E Satanás fala assim: estava perambulando pelo mundo, vagando pelo mundo. observando a terra. É. E aí, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, também Pedro diz assim, que o inimigo, ele está ao redor como um leão, Tá. observando e rugindo para ver quem ele vai devorar. Então isso quer dizer o quê? O inimigo e os seus anjos caídos, eles estão o tempo todo nos observando desde o princípio. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece a palavra melhor do que nós. Eles Sim. conhecem tudo. Então, e já falamos aqui, eles são mestres em enganar, em se disfarçar. O inimigo ele pode facilmente se disfarçar de anjo de luz para nos ludibriar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente é, acha que está ali se Tendo uma comunicando, tendo uma experiência. experiência sobrenatural, né? Realmente é Uhum. uma experiência sobrenatural. Sim, mas. Mas com quem realmente a gente está se comunicando, né? Então Entendi. a Bíblia é bem clara quanto a isso. Inclusive, em Eclesiastes 9, 5, e no versículo 5, no versículo 10, fala que quem morreu não lembra de mais nada, não tem lembrança da sua vida. E aquele que morreu, ele não tem atividade nenhuma, não tem planejamento, não tem conhecimento e não tem sabedoria. Então, o seu espírito, após a morte, ele fica ali no plano espiritual, aguardando o momento da sua ressurreição, onde o Entendi. seu corpo, né, será restaurado da forma glorificada, né,
de anjo, né? Ou de anjo celestial, ou de um anjo caído. Então Tá. esse é o caminho da morte, vamos dizer assim.